Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou comentar a entrevista do Chega, neste caso do André Ventura, na SIC Notícias. Espero que não seja mais do mesmo, porque o que eu tenho visto é sempre a fazer perguntas uns dos outros, em vez de falar propostas. Espero que não seja mais do mesmo. Já agora, queria pedir que dessem o like, subscrevessem o canal e comentassem alguma coisa nos comentários. E também, quem quiser mandar vídeos para eu reagir, tenho o meu e-mail na descrição do vídeo. Quem quiser pode mandar à vontade. Vamos ao vídeo. Edição da noite, André Ventura, líder do Chega. André Ventura, boa noite, bem-vindo. Muito obrigada por estar connosco. Luís Montenegro tem garantido que só governa se ficar em primeiro, mas esta semana ouvimos-lo dizer que está para ficar mais uns anos e não é para ser Presidente da República. Acha que a nova exigência de Marcelo Rebelo de Sousa de só dar posse a quem tiver a garantia que não cai no Parlamento à primeira oportunidade faz com que Luís Montenegro possa ganhar uma justificação para chegar a um entendimento consigo e deixar cair o não é não? Boa noite, obrigado pelo convite. Eu não me recordar-se-á que o Chega foi o partido que em 2024 pediu e lutou para que houvesse uma maioria política parlamentar. E, portanto, nós estamos à vontade para dizer que os governos deviam ter... Isto é verdade. Mas também os outros partidos políticos diziam que não queriam partidos extremistas. Eu não considero Chega, aliás, eu considero Chega bastante estatista, bastante socialista, não o considero extremista. Ele não é, quando falo que ele é extremista é quando ele fala de subsídio à dependência. Eu concordo que tem que se cortar nisso, mas daí a ser extremista, não concordo nada. Em Portugal, porque temos um sistema parlamentar e não um sistema presidencial ou outro tipo de sistema, temos um sistema que exige estabilidade parlamentar. Portanto, às vezes o Presidente da República, não só este, mas os Presidentes da República em geral, têm tido uma precipitação muito grande em formar governos imediatamente a seguir a eleições. Nós temos visto países como a Alemanha, a Bélgica e outros que demoram o seu tempo a Holanda, em que o nosso parceiro dos Patriotas pela Europa, o Geert Wilders, até venceu as eleições, e nem sempre o resultado da eleição é óbvio imediatamente e gera um governo imediatamente. Portanto, eu acho que o Presidente da República faz bem em fazer este, digamos assim, passo atrás, que não é um passo atrás negativo, é um passo atrás positivo. Até para saltar um passo, eventualmente. Exato, para saltar um passo depois de dizer agora tenho que dissolver a Assembleia. Todos sabemos que vamos entrar num período presidencial em que o Presidente não pode dissolver o Parlamento e, portanto, existe estabilidade para não darmos de eleição em eleição a todo o tempo. Portanto, eu diria que nós aguardaríamos o resultado do 18 de maio. Veríamos que maiorias é que se formam. Eu estou em crer, todas as sondagens indicam isso, as melhores e as piores, que haverá uma maioria à direita, mesmo que o PS tenha mais resultado. Todas as sondagens mostram que a maioria é entre esses dois o Chega e o cenários. PSD. Maioria à direita, mas com AD em primeiro ou AD em segundo. Portanto, acho que faz... Se as sondagens forem como as últimas, vai falhar redondamente. Mas não é? Vamos ver o que é que vai sair dali das sondagens. No sentido, no que me estava a perguntar, que o Presidente pondera um pouco antes de formar um governo que depois não tem nenhuma maioria no Parlamento. De quem foi a responsabilidade disto? Luís Montenegro, porque o Chega estava disponível e quis criar uma maioria parlamentar. O Primeiro-Ministro não quis e criou uma situação de fragilidade parlamentar que era mais ou menos evidente que ia ter este resultado. Mas está Só o disponível Primeiro-Ministro outra vez, André Ventura, para viabilizar a AD de Luís Montenegro? O Chega espera ficar o partido mais votado à direita. Mas isso pode não acontecer. Portanto, eu sou uma pessoa realista, não gosto de... nós vamos lutar por... Eu, na minha opinião, eu acho que alguém vai estar perto, vai ter maioria ou vai estar perto da maioria, porque eu não estou a ver o povo português que é muito conservador, muito socialista. Não estou a ver a andar aí a pôr o voto, o voto às pinguinhas, como se costuma dizer. Eles vão escolher um, que eu não sei qual é que vai ser. Presumo que seja mais à esquerda, mas estou a deitar um ao ar, que eu não faço a mínima ideia de qual é que vai ser. E vão dar mais votos a esse, que é para não andar de meio ano ou dar em ano, a ir votar. Porque as pessoas não gostam de estar sempre nesses contratempos. Por isso, as sondagens neste momento colocam a AD à nossa frente, essa é que é a verdade. Exato. Portanto, temos que lidar com isto, como está. Esperemos que isso mude durante o tempo eleitoral, eu espero ficar à frente da AD, espero ter essa oportunidade de poder governar, mas coloca-me o cenário de isso há de ficar em primeira à direita. E se houver uma maioria de direita? Eu acho que todos temos que ser responsáveis para que essa maioria de direita consiga afirmar-se como um governo estável. E não é com Luís Montenegro nestas circunstâncias em que isso pode acontecer. Quer dizer, Luís Montenegro
tinha umas circunstâncias em março de 2024 e acho que hoje, fruto de várias coisas... E foi por isso que o Chega votou contra as moções que queriam rejeitar o programa? O Governo fez uma escolha em março de 2024 que foi aliar-se ao Partido Socialista. Aliar-se informalmente, digamos assim, ao Partido Socialista. Escolher para ser o parceiro de orçamento o Partido Socialista. E, portanto, quando chegou o momento da confiança, não fazia sentido ir buscar a confiança ao Chega quando quis aliar-se, na maioria das políticas, ao Partido Socialista. Eu ainda estava a falar do início de tudo, da moção de... Mas também o Chega votou a favor em algumas propostas em que o Partido Socialista também votou a favor. Será que não se aliou ao Partido Socialista? de rejeição ao programa do governo logo no início, Exato, que o PCP e o Bloco mas o Chega fizeram, não viabilizou. Votou contra até. Portanto, o Chega entendeu. Para fazer... O Chega entendeu que quem tinha ganho devia ter condições para governar. Agora, independentemente de moções de rejeição ou não, deixe-me ser muito claro com isto. Eu acho que o sinal do Presidente da República vai muito além da questão de haver uma moção de rejeição ou não, porque isso muitas vezes até é folclore parlamentar. A questão é se o Governo vai ter condições de fazer 4 anos de mandato com sustentabilidade parlamentar ou não. E honestamente, nestas circunstâncias em que estamos hoje, e por motivos que sabe, e que aliás a SIC tem noticiado e o Expresso também, Luís Montenegro não tem essas condições, do nosso ponto de vista, para ser Primeiro-Ministro. Então não viabiliza... Portanto, dificilmente... Se for Luís Montenegro... Não se trata de viabilizar ou não, trata-se de não haver nenhuma possibilidade de entendimento com Luís Montenegro, o mesmo Luís Montenegro que insiste em, primeiro, que tem suspeitas hoje graves da sua integridade, é preciso dizer isto, na minha perspectiva são graves, e que o próprio podia ter explicado e optou por não o fazer, e não lhe falta oportunidades, na SIC, noutro canal qualquer, ele não tem tido falta de oportunidades, não o quis fazer, tanto que quando foi confrontado com a possibilidade de uma... Sabes que ele não quer ser confrontado e usar o poder da caneta para ganhos pessoais, ele não quer dizer essas merdas, porque o único intuito de um político, melhor, de uma pessoa ir para a política, é ter o poder da caneta, é só esse o intuito. A Comissão de Inquérito decidiu atirar o país para eleições. E, portanto, desculpe se eu não aceito, como eu não faria, eu sei que a comparação choca um bocadinho as pessoas, tal como eu não aceitaria que o Primeiro-Ministro fosse José Sócrates, ou que fosse Miguel Albuquerque, não que agora, aceita que seja Luís que agora Montenegro, ganhou. para que fique nestas claro. circunstâncias, e se Luís Montenegro insistir em não esclarecer, em não dissipar dúvidas que se adensam sobre como é que teve o património que tem, como é que enriqueceu, como é que fez as compras que fez... Como é que tem o património que tem? Isso é fácil. O poder da caneta, aquela canetinha, estás a ver? Isto. O poder disto. Aliás, isto é o ápice. O poder disto aqui. O poder da caneta dá muito dinheiro. Este poder aqui, só isto aqui dá muito dinheiro. O poder da caneta é muito bom. Porque é que estava a receber dinheiro enquanto Primeiro-Ministro, que são, acho, questões legítimas, não é questões de voyeurismo, não é porque é que usa aquela peça de roupa, ou porque é que comprou uma bicicleta, ou estamos a falar de dinheiro que obteve enquanto político e nós temos que ser exigentes com os políticos. Se for com Carlos Moedas ou com Pedro... Claro, o poder da caneta dá-lhe acesso a comprar casas com dinheiro vivo. Porque se não fosse o poder da caneta, ele nunca na vida teria acesso a esse tipo de dinheiro ou de valores. Passos Coelho, o André Ventura já... Não me vou meter nisso. Nós queremos integridade. Nós temos que ter políticos com integridade. Não podemos só exigir aos outros. Eu lembro-me de cartazes da AD, por causa desta questão agora dos outdoors, que diziam fartos de ética e de corrupção, não dá para aguentar mais. Isto era cartaz de Luís Montenegro. Eu pergunto agora, onde é que está o Luís Montenegro de 2024? Quer dizer, que olhava para a situação de António Costa, do processo influencer, e com razão, sim, porque eu disse a mesma coisa. Falar em ética e quando mete políticos é piada. Isso é piada. Nenhum político tem ética, nenhum. Só não iam viver de dinheiro roubado. Nenhum político tem ética. E António Costa disse a mesma coisa, que não tinha condições. Quer dizer, onde é que está claro, o Luís Montenegro? Com Montenegro, nunca. Quer dizer, onde é que está esse Luís Montenegro, que era contra a corrupção e contra a falta de ética, portanto, e que agora se vê envolvido nestas suspeitas dele próprio e não esclarece, perguntar, é possível haver um acordo com este Luís Montenegro? Não. Ainda falta a campanha para esses esclarecimentos. Mas veremos... o Montenegro tem tempo para fazer esse esclarecimento. Eu acho que, não, honestamente, ainda vai só para dizer, algum tipo de acordo, caso só para dizer isto, nós, como se viu na Madeira, e portanto, para que fique claro, até diminuímos o número de votos. Eu tinha-lhe dito aqui assim, que nós não fazemos a nossa decisão política por votos. Não fazemos. Às vezes subimos, outras vezes descemos. A política é assim. A democracia é assim. Quando me perguntaram, vocês não têm coragem de derrubar o governo da Madeira? E quando nós soubemos... Será que isto aqui não é populismo? Todo político gosta de poleiro. Eu acho que isto aqui é falar para as massas. Eu acho. Das suspeitas de corrupção sobre a Madeira, dissemos, nós não vamos ceder. Ou há uma mudança na integridade, ou a saída de Miguel Albuquerque, ou o governo da Madeira se torna íntegro, ou então nós vamos mesmo a derrubar o governo. E foi castigado por isso. Muito bem, mas ouça,
A nossa consciência e os nossos valores contra a corrupção é o que mais importa. Eu prefiro perder votos, mas saber que estive do lado certo da história, do lado da exigência, do lado de permitir que os políticos não façam o que querem, nem enriqueçam miraculosamente, e que se me disser assim depois, olha, perdeu votos. Muito bem, aceito isso O democraticamente. limite é até ficar em casa de vez. Bom, mas olha, é a democracia, são as tuas escolhas. Eu fico com a consciência tranquila. Também objetivos, muito concretamente, eleger menos de 50 deputados, por essa ordem de ideias, não vai ser encarado por si como uma derrota, tendo em conta que já conseguiu atingir esse patamar. Não, mas é uma derrota. Foi muito não, mas é uma alavancado derrota. Não, mas é uma nestas derrota. últimas Ou não, legislativas. é uma derrota. Quer dizer, Reconhece. o Chega não pode partir para eleições. Se o Chega faz exigência, também tem que ser exigente consigo próprio. E eu sou o primeiro a ser exigente comigo próprio. Chega, parte para estas eleições conscientemente, com o resultado que nenhum outro partido teve, tirando PS e PSD, nos últimos 50 anos de democracia. Com 18, alguma coisa por cento, com mais de 1.200.000 votos. Portanto, nós queremos, neste momento, 18,07. Nós vencemos círculos eleitorais. Nós ganhámos na imigração, nós ganhámos no Algarve. É um resultado que nunca foi visto por outro no sistema político português. Portanto, qual é o nosso objetivo? É vencer à direita. Nós queremos ser o partido mais votado à direita. Queremos poder liderar esse governo. Tudo o que for abaixo disso não é o resultado que pretendíamos. Não lhe vou estar. Sinceramente, eu acho que a AD ou PSD, como queiram chamar, abriu o caminho para ir a eleições. Porquê? Porque eles, quando sabiam que ganhar as eleições, ok, mas se não, como não tinham maioria parlamentar, eles tinham que andar ali com gigajogas. O que é que eles fizeram? Eles preferiram prometer aumentos aos reformados e funcionários públicos que sabiam que não iam conseguir dar porque, como eles não tinham maioria parlamentar, não iam conseguir aprovar isso. Para quê? Para depois irem a votos e, quando fossem a votos, conseguir possivelmente a maioria parlamentar. Eu acho que foi essa a jogada do Montenegro. Posso estar errado, mas acho que foi essa a jogada. Aqui a dizer, olha, foi um resultado menos bom. Não, nós não somos nem o PCP, nem nós não jogamos. Desculpe só dizer assim, nós não jogamos no campeonato dos pequenos. Nós gostamos de jogar no campeonato dos grandes, porque é isso que somos neste momento. O Chega quer ganhar, pode não acontecer. Mas se não acontecer, eu sou também o responsável por isso. Voltando a Luís Montenegro, o André Ventura estava a dizer que as explicações ainda estão por dar, portanto, com este Luís Montenegro muito atual, não faz nenhum tipo de acordo, nem de incidência parlamentar, nem que seja de governo, foi isso que depreendida das suas palavras. Mas, de qualquer forma, como é que estaria à espera disso, mesmo que achasse que Luís Montenegro aceitaria, quando faz aquele cartaz que insinua que Luís Montenegro é corrupto e que ele lidera o único partido onde ainda existe uma réstia de esperança de... É assim, para tocar na ferida, o Chega é formidável. Para tocar na ferida, ele é o melhor que há. E ele tocou na ferida. Ou seja, dizer que Portugal é corrupção há 50 anos, que tudo o que seja PS e PSD é corrupção. O que está correto. Agora, se quem está no meio da corrupção se sente doído, opá, meu amigo, temos pena que não faça corrupção. Permitir que o Chega deu o salto para o governo. O Chega já deu o salto democrático de se tornar um partido grande da democracia. Ou de incidência parlamentar, com mais influência. O Chega não faz política com base no que pode obter de lugares no futuro. É isso que talvez as pessoas não entendam, mas têm que começar a entender. Eu não faço escolhas, o Chega não faz escolhas a pensar assim, espera aí, se eu meter este cartaz a insinuar que o país está inundado em corrupção, e já agora eu acho que está, há anos, Eu não acho, eu tenho a certeza absoluta. Ontem na Federação Portuguesa de Futebol tivemos mais um exemplo disto. Hoje na Federação Portuguesa de Judo, a coisa de faz-me isto que eu dou-te o jeitinho, fazer nomeações aos amigos para ter salários milionários, fazer obras superfaturas, isso é tudo corrupção. E depois há aquele que, olha, se botares em mim, eu dou-te um lugar na Câmara. Pá, isso aí é tudo corrupção. Estamos inundados de corrupção. O país está inundado, atolado em corrupção. Mas onde é que o André Ventura traça a limite entre crítica e difamação? Quer dizer, eu ainda me lembro, não só dos outdoors que o PSD colocava a dizer... Mas atenção, não é por eu apoiar o Chega a nível de corrupção que eu voto no Chega. Eu não voto no Chega porque o Chega a nível económico é muito socialista, muito estatista. Não gosto disso. Eu sou libertário.
que já não se aguenta tanta corrupção, referente ao governo de António Costa. Sim, mas não e com a aí, cara. Mas isso faz diferença? Se estiver a referir-se à mesma coisa, quer dizer, é a cara que faz a diferença? Se eu puser o seu nome e não puser a sua cara, isso faz diferença? Vamos saber do que é que estamos a falar. Luís Montenegro achava graça quando era sobre outros governos. Não acha graça quando é sobre ele. E eu compreendo isso. Mas nós não estamos aqui para agradar a ninguém. Esta é a diferença do Chega no sistema democrático português. É que nós não viemos nem a pensar em lugares, nem no governo, nem se vamos mexer ou não vamos mexer. Nós queremos dizer uma coisa neste momento. No entanto, comecei esta entrevista a dizer nós quisemos Luís Montenegro uma governação disse bem, quisemos. estável. Nós, acima de tudo, pusemos a transparência e a luta contra a corrupção. Repare, nós temos hoje uma situação que é esta. PS e PSD juntos foram tão exigentes com o Chega, em vários casos, olha, que eu estive aqui a falar consigo sobre eles, casos que tivemos que lidar, todos os partidos têm, e chegamos a estas eleições, estas legislativas. O PS nem vale a pena muito falar, porque é o partido, quer dizer, deve ser o partido com mais casos de corrupção na Europa, provavelmente, tirando o caso. Aliás, foi com o PS que houve mais casos de corrupção e ninguém deitou o PS abaixo. Porquê? Porque o taxinho era muito bom. Não vamos estar a tirar o taxo a quem nós o demos. Nós, o PS, deu o taxo, não é? Não vamos estar a deitar o taxo abaixo. Foi isso. Da Roménia deve ser o partido com mais casos de corrupção da Europa. Mas deixe-me só dizer isto do PSD. Hoje soubemos que Hernani Dias está na lista do PSD. Cabeça de lista à Bragança. Sim, mais. Já comentou isso. Não, mas deixe-me dizer isto, que eu acho que é importante. Que nós temos um condenado, se fosse o Chega, não tinha começado esta entrevista a perguntar-me isso. André Ventura tem um condenado nas suas listas, candidato a deputados. Ora, o candidato por Vila Real do PSD, presidente da Câmara de Boticas, foi condenado pela Justiça. Esse caso, mas levantou o PS. E deixe-me só... Deixe-me só dizer isto, o porquê dos cartazes. É porque quando olhamos para estes candidatos, quando olhamos para quem é que apoiaram na Madeira, percebem o que eu quero dizer, de que estamos inundados de corrupção e que há dois responsáveis, PS e PSD. Desculpem lá, se o Luís Montenegro é o líder do PSD. E, portanto, ele é a cara do sistema. Uma coisa é certa, um partido que seja mais à direita, se não fizer como o Chega faz, ou seja, deitar gasolina na fogueira, não sai do sítio. Porque o Chega só chegou onde chegou por causa da publicidade, entre muitas aspas, que ele faz ao subsídio à dependência, à corrupção, a tudo o que está mal. E isso é o que o fez subir nos votos. Porque se ele fosse, vamos ser amigos e tal, não vamos falar de coisas más, ele não tinha saído do sítio. Não tinha saído do sítio. O tema de corrupção que temos hoje em Portugal. Desculpe lá. Era o que faltava. Quer dizer, sabe que o Primeiro-Ministro tentou que os cartazes do Chega saíssem sem contraditório. É importante que isso se diga aqui também neste estúdio, Nelma. O Primeiro-Ministro tentou ir ao Tribunal, dizer ao Tribunal assim, olha, eu não gosto destes cartazes. Tirem-nos lá todos da estrada, tirem-nos lá todos do país, sem sequer ouvir o Chega. É importante dizer-se isto. O Primeiro-Ministro de Portugal tentou tirar cartazes de um partido sem ouvir o outro partido. Sim. Era bom que jornalistas, aqueles que prezam a liberdade de imprensa e de opinião, fossem também tão críticos em relação a isso. Se o PS ganhar para... Isso nem sequer foi falado, porque não combina, não é? Porque isso chama-se censura, e quando alguém é censurado é muito mau. Para terminarmos a questão da governabilidade, o André Ventura avisa logo o Presidente da República que apresenta uma moção de rejeição ao programa do Partido Socialista e assim dessa forma até pode pressionar o PSD a juntar-se a si. Faz isso? Se o PS ganhar estas eleições é porque os portugueses estão muito enganados do país em que querem viver. Essa moção ao programa, quer dizer, se nós andamos aqui, este governo caiu por suspeitas sobre o Primeiro-Ministro. Se para mudar as suspeitas sobre o Primeiro-Ministro metem um Primeiro-Ministro e um partido que tem tantas suspeitas sobre ele como o outro, então eu fico mesmo desapontado. Se acontecer, nós tudo faremos para combater esse governo. E acho que a resposta fica dada com isso. Então é um sim. Tudo faremos para combater um governo do Partido Socialista. Isso não tenha dúvidas. Acho que é o pior que poderia acontecer a Portugal neste momento. O problema é que o Partido Socialista dá subsídios a toda a gente, é tudo muito bonito com ele. Tipo, a corrupção ninguém liga. A partir do momento que tu dás subsídios, a pessoa deixa-me passar isso, não querem saber. Tens dinheiro no bolso, tens casa para dormir porque o Estado paga, está tudo bem. O povo é assim, o povo é socialista por natureza, o povo português. Não quer saber. Esse e outros, e o não viabilizar e o não permitir que orçamentos do Partido Socialista, que vão continuar a distribuir subsídios por toda a gente e aumentar impostos sobre quem trabalha, sejam aplicados. E uma geringonça à direita para já disponível, mas sem Luís Montenegro. Penso que ficou acho que fica claro que a responsabilidade tem que ser dos dois lados. Portanto, se houver uma maioria à direita novamente, Chega e PSD, acho que o eleitorado está a dar o sinal claro de que quer esta maioria, ao contrário do que o PSD quis em 2024, porque não foi responsabilidade nossa, foi responsabilidade do PSD, que não o quis fazer. Portanto, assumimos isso. Agora, se o eleitorado voltar a dar a maioria ao Chega e ao PSD, eu acho que, quer dizer, é como disse Miguel Relvas hoje. Miguel Relvas não é do Chega, é do PSD. Disse, quer dizer,
Se houver uma nova maioria de direita, então os partidos têm que se Ainda não houve propostas. Quero propostas. entender e dar um governo a Portugal. Eu acho que isto, mais claro que isto, não há, não No é? ano passado estimava-se que o seu programa custava 5% do PIB, desde logo com a equiparação das pensões mais baixas ao salário mínimo nacional, logo essa. Isto de fazer as pensões aumentarem para o nível do salário mínimo é uma catástrofe a nível orçamental. Quem é que vai pagar isso? São os pagadores de imposto, os é paga imposto. E para pagarem isso, vão ter que aumentar impostos assim, de uma maneira astronómica. O Chega, é por isso que eu digo, o Chega a nível económico é muito socialista, muito estatista. Custava o mesmo que o orçamento de um ministério inteiro. O que lhe pergunto é se está a trabalhar desta vez para medidas, propostas mais execuíveis. Nós estamos a trabalhar em medidas e propostas que trabalhámos ao longo da legislatura. Vamos apresentar um vasto programa com 30 prioridades. Algumas delas eu já o anunciei aqui. Mas também não lhe digo que há nessas prioridades algumas que continuam a ser as nossas prioridades fundamentais. O aumento das pensões é uma delas, que nós não vamos desistir. Eu tenho Equipará-las Só quero saber que tu vais pagar isso sem aumentar impostos. Isso é o que eu gostava de saber. ao salário mínimo. Sim, é o nosso objetivo. Nós sempre dissemos que era há 4 anos e que o queríamos fazer há 4 anos. Que não podemos continuar a ter em Portugal pensões de 200 euros e de 300. Portanto, Quer dizer, pensão mínima de miserável. igual ao salário Nós queremos mínimo. Vai manter caminhar essa para que proposta? haja uma pensão mínima equivalente ao salário mínimo. Agora, Vai manter. esta é uma luta que queremos continuar a travar, porque sentimos que Portugal é um país de salários baixos e de pensões baixas, mas tem que ser um programa. Mas há um país de salários baixos e pensões baixas porque está mergulhado no socialismo. Desde quando é que tu queres queres que um país cresça quando tens meio mundo a trabalhar para outro meio mundo que não faz nada? Nunca na vida o país vai crescer assim, nunca. Programa execuível. Naturalmente, nós temos que ter responsabilidade de ter um programa que possa ser, face às contas públicas portuguesas, aceitável. Mas quero dizer, nós não descemos o IRC, o ano passado, sobre as empresas, os impostos sobre as empresas. O que foi muito mal feito porque quanto menos pagar de imposto, mais possibilidade tem de aumentar ordenados ou de baixar o preço do produto ou do serviço. Que o PSD não quis. Ao contrário do que disse o seu ministro, foi porque o PSD não quis. Decidiu aliar-se ao PS, em vez de serem os 2%, só baixarem 1%. Ao contrário do que fizeram em promessa eleitoral. Ou não, o país que nós não podemos ter é este. Eu aceito a discussão do género. Bom, mas aumentar as pensões vai custar X% do PIB. Ou E como é que tu vais pagar isso? É aumentar impostos. aumentar os salários dos médicos ou dos professores vai custar X% do PIB. Tudo certo. Temos que ser execuíveis. O que eu não aceito não pode ser porque é muito forte para o produto interno do país. Mas depois não paramos de aumentar os impostos sobre as empresas, sobre as pessoas que trabalham e continuamos todos os anos a aumentar os subsídios que distribuímos sobre quem não faz nada. E isto é uma verdade. E é por isso que ele ganha muitos votos, porque ele fala das grandes dores de Portugal, que é dar muitos subsídios para quem não quer fazer nada. Quer dizer, então aí as pessoas perguntam-se para onde é que vai o nosso dinheiro? Se pagamos mais impostos, se continuamos a dar subsídios, então porquê é que não podemos aumentar pensões? Então porquê é que não podemos aumentar salários? Normalmente o André Ventura queixa-se que não consegue aprovar as suas propostas para o país porque estão todos contra o Chega ou votam contra por ser do Chega e é só por isso que não consegue apresentar resultados. Até quando é que acha que o seu eleitorado não se cansa de ver que lhe dá poder e que depois tem a mesma taxa de aprovação de medidas na generalidade que o PCP? O eleitorado sabe. Exato, e o Chega tem 50 deputados. Exato, o PCP 10 tem 4. vezes mais. Exato. Mais do que 10 vezes. Portanto, o eleitorado sabe que neste momento foi criado, não só em Portugal como na Europa, um verdadeiro cordão sanitário para bloquear o Chega e o isolar. Quer dizer, este governo disse, e Luís Montenegro disse no debate comigo, que ia fazer tudo para conseguir que o país entrasse nos eixos em matéria de imigração. Não ainda se lembra que eu fui o único a dizer que Portugal ia ultrapassar 1 milhão de imigrantes. Na altura, exagerado, não vai nada, Portugal está bem em matéria de imigração. Foi logo em janeiro. Desde que abriram as portas, Portugal é uma casa de meninas, basicamente. Não? É um entra e sai que não há controle nenhum. E por causa disso é que veio a crise da habitação. Acho que toda a gente sabe disso. Ultrapassámos 1 milhão de imigrantes e estamos a caminhar para 15% de população imigrante. O que é que a AD fez nessa matéria? Tirando uma coisa mais ou menos pontual da manifestação de interesses, olha, eu tenho aqui uma notícia do Público, é um jornal que eu gosto muito. 20 de dezembro de 2024. Mudança na lei. CPLP pode passar a entrar como turista em Portugal e pedir residência. Ou seja, o que a AD nos fez foi fingir que estava a fazer alguma coisa em matéria de imigração, mas depois ir aos países, como foi a Mas isso, o grande objetivo disso é forçar o custo da mão de obra para baixo, porque assim não consegue aumentar ordenados, porque tem sempre mão de obra de baixo custo. E como
os governantes de Portugal querem vender Portugal como um país de mão de obra barata, tem que ter sempre mão de obra barata. Cabo Verde e outros, dizer continuem a vir, continuem a encher-nos as ruas. Nós dissemos que íamos combater a imigração, a AD não quis, propusemos cotas, que Luís Montenegro era a favor, no governo já não era. Propusemos referendo, dir-me, porque é que isso não foi aprovado? Oh não, mas porque o governo não tem boa vontade em fazê-lo. Porque o governo só queria o taxa, usar o poder da caneta para benefícios pessoais, só queria isso o governo. Mesmo em Aliás, relação aos impostos. qualquer governo quer fazer isso. Não é só o ser o PS, PSD, qualquer um. Qualquer um é isso. Quer dizer, nós dissemos, ok, se querem continuar a ter este tipo de país de impostos altos, não contem connosco. E a AD disse, de facto, temos impostos muito elevados, das maiores cargas fiscais, a nível de esforço. Mas respondendo à minha pergunta, até quando é que os seus eleitores... Os eleitores sabem que não é por... não se cansam de ouvir a dizer, eu não consigo apresentar nada. Os eleitores veem a produtividade parlamentar. Quem faz mais barram. projetos e quem trabalha mais em projetos? O Chega. Quem apresenta comissões parlamentares de inquérito? Olha, as gêmeas. Quem é que... Mas isso o português comum não quer saber. Quer saber se tem dinheiro no bolso e se pode curtir a vida. É isso que o português comum quer. Trazia as gêmeas em investigação se não fosse o Chega. Quem é que levava estes interesses todos instalados ao Parlamento de investigação se não fosse o Chega? Ninguém. O PSD, no relatório, o PSD olhou para o lado, independentemente assim, disso. então... Quem foi? Foi o Chega. Claro, foi o Chega que exigiu isso, fez a investigação. Quem é que, quando foi preciso, Nelma, chamou o Governo à colação? Olha, deixa-me dizer-lhe isto. Quem é que levou Montenegro ao Parlamento quando as suspeitas da sua atividade irregular, quando era Primeiro-Ministro, se começaram a adensar? Vai usar a spin viva muito da sua campanha, como o Pedro Nuno Santos já admitiu que vai fazer? Porque a sua pergunta é importante e é legítima. As pessoas podem... Uma merda que eu não tenho percebido é porque é que todas as entrevistas são à volta dos outros partidos, ou seja, porque é que não faz isto com outro, porque é que não faz isto com aquilo, ou seja, é tudo à volta dos outros partidos e nada a falar do país. O que interessa ao português comum é as propostas para o país, não é o que é que vai fazer com o PS, o que é que vai fazer com o PSD, não é nada disso. Podem-se perguntar, então para que dar mais poder ao Chega? Por isto. Luís Montenegro fugiu a todas as perguntas, evitou ser escrutinado, foi o Chega que o levou ao Parlamento numa moção de censura. E disse, Sr. Primeiro-Ministro, como é que estava a receber dinheiro e a ser Primeiro-Ministro ao mesmo tempo? Sr. Primeiro-Ministro, como é que, sendo um político, como nós somos, compra 2 casas a pronto em Lisboa por 700 mil euros? Como? Explica-nos lá como. Perguntas que vai manter durante a campanha eleitoral. Vamos lá ver. O país tem problemas hoje na habitação, na saúde, nos salários dos profissionais, nas pensões, que são os problemas que nós queremos centrar. Na insegurança. Olha, a SIC, não vou falar de outro canal qualquer, hoje mesmo soubemos, notícia da SIC, eu tenho aqui, um carteirista foi detido 3 vezes em 15 dias. 3 vezes em 15 dias parece uma bandalheira absoluta. Uma pessoa é presa 3 vezes pelo mesmo crime em 15 dias e é solta. Portanto, o país... Não é nada, não é com os governantes que assaltam, então que se lixe. Deixa lá, deixa andar. Isto tem que mudar em matéria de segurança, tem que mudar em matéria de criminalidade e de controlo. Perguntar-me-á, então isto vai trazer spin viva para o debate, as questões de ética? Bom, obviamente que vamos questionar o Primeiro-Ministro. Mas questões como esta, da falta de segurança em Portugal, da generalização da corrupção, dos salários baixos e das pensões... A corrupção cada vez está mais à vista de todos. Antes ainda era mais escondida, agora cada vez está mais à vista de todos. As baixas vão ser prioridades nossas. Fazer mais uma pergunta, que é sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito que o PS quer avançar na mesma, sobre esta empresa de Luís Montenegro. Já disse o Partido Socialista que vai evitar chamar a família do Primeiro-Ministro. O André Ventura consegue garantir o mesmo, que vai procurar evitar isso? Nós todos na política temos que tentar manter níveis de decência e de, digamos assim, de humanidade. Eu acho que isto não está aqui em questão. Agora, o Primeiro-Ministro tem que responder a questões como esta que eu aqui lhe coloquei. Oh, não, eu não quero saber se o Primeiro-Ministro é rico, ainda bem. Ainda bem que é rico. Eu não tenho nenhuma inveja disso, nem tenho nenhum problema com isso. Agora, o problema é usar a influência a nível político para enriquecer a nível pessoal. Esse é o grande problema. Agora, as pessoas serem ricas, isso é muito bom. É sinal de que prosperaram na vida. É bom sinal. Se toda a gente fosse rica, era o que eu gostava. Só que, como ele usou o poder da caneta para prosperar a nível pessoal, isso é que está errado. Isso é que está errado. Ora, honestamente, eu pergunto-me, acho que toda a gente em casa se pergunta, como é que um homem que foi político uma grande parte da vida compra por 700 mil euros 2 casas em Lisboa? Pronto. Quer dizer, pergunto, eu não conseguia comprar. E, portanto, eu acho que é legítimo. O poder da caneta deu-lhe muito dinheiro. Foi isso. Legítimo perguntarmos aos nossos políticos de onde é que eles obtiveram o dinheiro. Ou aquela história de que o dinheiro estava dividido por contas abaixo do limite legal. Isto são questões legítimas. Porque sabes que as regras são feitas para uns, mas para outros força as regras. É assim que funciona. Já que eu sou político, eu faço as regras, eu tenho que fugir delas, são a lixo.
Mas para o português comum, que não sabe as regras, ele vai fazer de qualquer maneira. É assim que os políticos pensam. Evita chamar a família de Luís Montenegro para mais eu esclarecimentos? acho que se nós pudermos deixar famílias fora do debate político, eu acho que isso é o que devemos fazer. Agora, vamos ter que saber a verdade. Vamos ter que saber a verdade. Portanto, quando as pessoas perguntam para que é que o Chega, qual foi o grande papel do Chega? Não, eu acho que o grande papel do Chega foi este. Foi obrigar os políticos a serem escrutinados. E já ficou foi bem mostrar claro, uma atitude com Luís Montenegro, com estas dúvidas, que ainda diz que ainda estão por responder, não quer. O Chega fez questões escritas, o Chega fez debate da moção de censura. Os jornalistas exigiram respostas, o Primeiro-Ministro não as quis dar. Eu acho que o país agora terá que avaliar no dia 18 também se quer este Primeiro-Ministro e este caráter de Primeiro-Ministro, ou não, é que não basta Luís Montenegro. Se depois for substituído por Pedro Passos Coelho, a conversa já é outra. Para nós o que é importante... Conversou com ele à margem do Conselho de Estado numa sala. Como falo com todos os políticos com quem tenho que falar, independentemente do seu espectro político. Tinha, senão não tinha falado. Não, mas pode ser para futuro. Não tinha falado. Não era nada do futuro. Tinha que falar com Carlos Moedas, encontrámos-nos no Palácio de Belém por causa do Conselho de Estado e eu falei com ele. Falaria com qualquer outro se tivesse que falar. Eu não tenho esse... Podemos saber se foi sobre alguma possibilidade ou não é não? Não tem nada a ver com isso. Ou se vai apoiá-lo nas autárquicas. Eu falei com o Presidente da Câmara de Lisboa sobre Lisboa. Sobre a cidade de Lisboa. Eu sou o líder do terceiro maior partido do país, Carlos Moedas é Presidente da Câmara de Lisboa, é normal que conversemos. Dou-me bem com Carlos Moedas e acho que ele não dirá o contrário também sobre Vai apoiá-lo para as autárquicas, dá-se bem com ele a esse ponto? Chega a terá uma candidatura fortíssima em Lisboa, de mudança, que Carlos Moedas sabe muito bem que essa candidatura existirá. Agora, isto não quer dizer que as pessoas não se deem umas com as outras e não conversem quando têm que conversar. Ainda não avançou, estará eventualmente à espera de... Não é um assunto meu. Exato, das legislativas. Não foi sobre isso que conversámos. Exato, sobre o Chega, vai incluir nas listas para as legislativas candidatos às autárquicas, Rita Matias, Rui Paulo Sousa, por exemplo. Não tem quadros para as duas pistas, para tudo, ou então já está a ver que eles vão perder e quer garantir-lhes um lugar no Parlamento? O Chega tem candidaturas fortíssimas. Nós tivemos uma sondagem da Aximage esta semana que nos deu 20,2% a nível nacional. O problema é que as sondagens são sempre muito tendenciosas. Esse é o problema. Não nos podemos guiar por sondagens. Não, são muito tendenciosas. Não. O Chega está num patamar que nunca esteve antes, sim, mas é da Aximage, que faz para vários órgãos de comunicação social. O Chega ultrapassou a barreira dos 20%. O Chega tem muita gente, muitos quadros, mas há nomes que, evidentemente, eu também quero que o partido tenha em termos de imagem e que tem feito um excelente trabalho parlamentar. Acredita que eles vão ganhar nas autárquicas, porque é que agora não aproveitou esta oportunidade? Vamos lá ver, por isso é que existem listas com vários candidatos e com candidatos em número suficiente para também poderem ser substituídos. O Chega terá uma candidatura forte nas autárquicas, onde queremos vencer várias câmaras. O Chega está com a possibilidade de vencer em várias câmaras, sobretudo a sul do país, mas queremos também trabalhar para que no norte e nas regiões autónomas possamos ter vitórias. E o Chega quer vencer as legislativas. Com isso, tem que também apresentar os seus melhores. Não é só dizer que vai concorrer. O Chega é evidente, tem quadros, tem pessoas, mas temos também uma massa de gente feita jovem, ao contrário de outros. Olha, nós não vamos pôr os Louçãs da vida em Braga, nem os Fernandes Rosas. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos trazer pessoas que deram provas da vida política portuguesa nos últimos anos. Mas tem candidaturas abertas no site do Chega. Inscrições abertas. Como a Nela sabe muito bem... Isso não comprova que não tem quadros a abrir ao mostra público? Que o Chega quer abrir-se à sociedade civil, que o Chega não tem medo de saber. Uma coisa é certa, as pessoas para entrar para a política têm que entrar por algum lado, não vão entrar, não vão cair do céu, não é? Eu acho um bom ponto ele querer fazer isso, mas tem que escrutinar bem a vida da pessoa que quer entrar para a política, porque daquilo que eu vejo, toda a gente vai para a política é para ganhos pessoais, todos. A sociedade civil, que o Chega quer pessoas comuns, normais, professoras, médicas, administrativas, taxistas, motoristas, advogados, gestores, venham para a política, para não serem os mesmos políticos de carreira. E acha que esse é o método adequado para evitar ter de expulsar mais pessoas do seu partido, como fez nestes últimos meses? Eu orgulho-me de uma coisa, orgulho-me disto, é que eu expulso mesmo. Enquanto outros mantêm os corruptos... Mas o que eu lhe estou a perguntar é como é que não os mete lá. Deixa-me só dizer isto. Enquanto outros mantêm os corruptos no seu círculo próximo... Também é da sua responsabilidade, esse primeiro passo. Enquanto outros mantêm os corruptos no seu círculo próximo, como ainda agora vimos na Madeira com Miguel Albuquerque, como vimos com o PS na Câmara de Gaia, o PS não esconde nem afasta os seus, como vimos na Federação de Futebol, na Federação Portuguesa de Futebol, lá estava o António Gameira do PS, se fosse do Chega abria jornais em todo o país, mas lá estavam eles todos. Atitude do líder do PS e do PSD, mantê-los no seu círculo, apoiá-los e protegê-los. A atitude do André Ventura, sempre que se deparou com um cenário qualquer de crime, de dificuldade, de menos ética, expulsão. Agora os portugueses, quando chegaram
manda estas entrevistas é que eu não tenho visto de propostas para o país. Só vejo a falar de uns, a falar de outros, a criticar isto e propostas para o país. O povo quer é saber de propostas. Agora andar a criticar uns aos outros. Eu acho que isso não é importante. Dia 18 tem 3 candidatos a primeiro-ministro. O Luís Montenegro, o Pedro Nuno Santos e o André Ventura. E também vão avaliar a ética de cada um, que é casos todos os partidos têm. E ninguém possa dizer que nenhum partido tem, porque todos têm. Qual é a diferença? Mas no seu caso, qual é a diferença? É que há do seu partido... Qual é a diferença? É que há um líder que, quando tem casos, lida com eles, afasta quem tem que afastar. Mas no seu caso, e André outros Ventura... acolhem-nos e protegem-nos. Esta é a diferença de um líder. Roubava malas, outro investigado por violação, outro vice-presidente no PSD, acusado de prostituição de menores, no PSD, um ex-candidato autárquico, precisamente acusado de abuso sexual. No PSD não era malas, e no PS era mesmo gamar o país à fartazana, que foi o que aconteceu nos últimos anos. Quer dizer, no PSD e no PS não era malas nem a vendas a €1 na Vinted. Era gamar e depois distribuir pelos amigos. Milhões. Não era €1, era milhões. Isso é verdade, é distribuir pelos amiguinhos do governo aos milhões e obras superfaturadas, é isso tudo. E violação aqui, no seu partido. Não, lembra-se da Casa Pia de Lisboa, não lembra? Lembra-se dos abraços do PS aos amigos todos da Casa Pia. Falar do Chega. Pronto, mas eu estou-lhe a dizer que é a diferença. Eu não pus nenhum... Olha, eu se calhar vou levar outro processo, mas vou dizer aqui outra vez. Nós não premiámos os arguidos da Casa Pia. Nós não premiámos os investigados com cargos políticos. Não os pusemos Presidente da Assembleia da República, não os pusemos como ministros, não os pusemos como nada. Dissemos, rua. O que é que fez o PS? Abraços, beijinhos contra a polícia e contra as autoridades judiciais. Tem que proteger os amigos, não, o PS tem que proteger os amigos, porque o amigo que é amigo tem que ser protegido, não é que acho expulsar amigos, isso não vale. Portanto, pode-me dizer assim, todos os partidos grandes, todos, e só há 3 em Portugal, todos os partidos grandes, que têm muita gente, muitos deputados, muitos autarcas, podem ter casos. O André Ventura nunca lhe vai dizer aqui assim no estúdio, Nelma, eu nunca vou ter um caso no meu partido. Não posso dizer... Se abrir candidaturas desta forma... Nelma, ninguém pode dizer. Sabe o que é que eu lhe posso dizer? Posso lhe dizer assim, é que ao contrário do PS e do PSD, eu sempre que tiver casos vou lidar com eles. Não vou fugir de si. Nem de nenhum canal, nem de nenhuma entrevista. E vou expulsar quem tiver que expulsar. Assim os portugueses ao menos veem que há um candidato a primeiro-ministro que corta a direito. E eu acho que é isso que eles querem. Alguém que corta a direito. Deixa-me só dizer isto, só para terminar. Por causa de Pedro Nuno Santos, só para dizer isto, nem vou falar de Luís Montenegro agora. Eu ouço agora Pedro Nuno Santos dizer basicamente coisas parecidas com as que eu digo. Que também quer cortar e que também tem que ter ética e que o primeiro-ministro tem que ter ética. Quer dizer, se Pedro Nuno Falar em ética, sendo política, é para rir completamente. Se tiver um pingo de vergonha na cara do governo a que pertenceu, de gerir a TAP por WhatsApp, de aceitar indemnizações de 500 mil euros, de estar num governo que caiu por corrupção, não falava sobre isso. Como não tem, vamos ter este debate. Mas eu, como vou encontrar com ele, terei a oportunidade de lhe dizer Exato. isso cara a cara. Avança para estas legislativas como candidato a primeiro-ministro e a Presidente da República? Não havia eleições legislativas quando me candidatei a Presidente da República. A Nelma sabe, eu também sei, que isso é uma questão só para distrair as pessoas. Eu estou focado, como líder do partido, em ganhar estas legislativas. Nós vamos vencer estas legislativas. No tempo oportuno falaremos de presidenciais. Vai retirar No tempo oportuno falaremos sobre isso. Mas o facto de não abandonar já a candidatura a Presidente da República não revela que nem o André Ventura acredita que vai ser Neste momento estamos focados em ganhar as eleições legislativas e é nisso que eu estou a apostar. Mas porquê é que não tira já? Não revela isso que eu acabei de lhe perguntar? É uma candidatura presidencial. Nós temos vai poder ir... O Chega, ao contrário de outros partidos, tem órgãos próprios, têm momentos próprios para falar sobre as coisas e não é uma decisão que se toma aqui assim num estúdio de televisão. Foi uma decisão que nós assumimos, que tomámos, porque entendíamos que fazia falta uma candidatura anticorrupção, contra a imigração descontrolada, uma candidatura que lutasse pela segurança do país, com os vários exemplos que eu lhe dei hoje. Vai tomar essa decisão depois de saber o resultado das legislativas? Não tem nada a ver com os resultados legislativos. Tem que ver com haver uma eleição legislativa em que nós estamos mais focados agora. Eu não fazia sentido nenhum, e acho que ninguém compreendia, que eu com eleições legislativas à porta estivesse focado em eleições presidenciais. A pergunta era se não retira. Mas isso teremos tempo de falar. Teremos muito tempo de falar sobre isso. Eu gostava de falar dos temas do país. Eu gostava de falar daquilo que importa às pessoas, que não são nem as eleições presidenciais, que estão em janeiro, nem outros atos eleitorais. São estas. Temos que fechar, André Ventura. Deixe-me só dizer isto que eu acho mesmo. Ultrapassámos o nosso tempo. Deixe-me só dizer-lhe mesmo isto que eu acho mesmo relevante. Nós temos hoje em Portugal que fazer uma escolha. Eu acho que as pessoas têm sempre dúvidas, quando chega a estes momentos eleitorais, sobre se votam nos mesmos de sempre ou se votam noutros. Eu tenho dito isto, não vai ser o lema da minha campanha, e é nisto que vou fazer a campanha toda. É uma oportunidade.
Uma. Votaram nos outros durante 50 anos. Durante 50 anos escolheram o PS e o PSD. Durante 50 anos escolheram... Deixa-me só dizer isto. Isso lê-se bem Durante 50 anos escolheram dois partidos e nos meus cartazes está lá dito isso. Exato. Dois partidos que promoveram a corrupção. Eu não estou a pedir muito. Eu peço uma oportunidade para mudar o país. Uma. Boa noite. Agora caberá ao país uma se dá ou não. Agradeço o convite. Em resumo, o que eu vejo daqui é que eles não estão preocupados em mandar propostas para o país, que eles estão preocupados em atacar-se uns aos outros. Que é, eu acho que o PS é isto, eu acho que o PSD é aquilo. Também a jornalista não está muito preocupada em fazer perguntas de propostas para o país. Ela está preocupada mas em ver os partidos atacarem-se uns aos outros. Eu daqui não vi grande coisa desta entrevista. Aliás, as entrevistas da SIC não têm sido grande coisa das que eu tenho visto até agora. O que eu queria ver numa entrevista propostas para o país. O que é que ele quer fazer a nível social, a nível económico, a nível de habitação, a nível de saúde. Porque lá está, já que temos um Estado, temos que saber o que é que ele nos pode dar em troca daquilo que nós pagamos em impostos. Porque por mim o Estado não existia, porque eu sou libertário. E como eu sou libertário, eu preferia ir. Não, eu vou já ao hospital e pago no privado. Preferia ter uma polícia privada, preferia ter uma escola privada. Mas como eu tenho que pagar impostos, eu tenho que usar aquilo que me é cedido, que não é de qualidade. Mas eu tenho que usar isso. E eu queria saber propostas acerca disso. Que não tenho visto nada, só tenho visto ataques uns aos outros. É o que eu tenho visto nas entrevistas, é ataques. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem um like, comentem, subscrevam o canal. Até à próxima. Fiquem bem.